Vandi, o que é desempenho gráfico para você? Olha, desempenho gráfico para mim é você poder fazer o que você tem vontade no seu computador. Mas a gente tem que pensar numa coisa antes. Desempenho gráfico, num contexto geral, vamos dizer assim, é entender primeiro a necessidade do seu cliente. Sim. Você tem que abordar, você entendeu ali a necessidade, na sondagem você vai identificar o tipo de usuário. Isso, é com base no perfil de uso, na verdade. Isso. Porque o que é desempenho gráfico para você, o que é um bom desempenho gráfico para você, talvez para mim seja um desempenho gráfico melhor. E aí cada um adequa a necessidade, né? E para isso a Samsung traz uma gama de placas aí, né, para ajudar o cliente a escolher qual melhor se encaixa no uso do dia a dia. O que você disse faz sentido. Não existe uma placa gráfica melhor que a outra, existe a placa gráfica de acordo com o seu cliente e para cada necessidade dele também, Sim, né? é óbvio que temos as mais potentes, né, que aí são voltadas a um perfil de uso muito específico. Mas, por exemplo, eu tenho a Iris Xe. A Iris Xe que é uma senhora placa de vídeo integrada, a galera que usa muito para trabalho, pacote Office, até mesmo um Photoshop, né? Se quiser rodar uma edição mais básica, ele consegue fazer. Então é uma placa que me agrada bastante, né? Eu vou falar das minhas experiências, né, de ver o pessoal ofertando, né? Eu vejo que o pessoal oferta de uma forma muito legal, porque é uma placa que roda tanto planilha, Sim. roda... Você quer assistir uma série, você quer... Tem alguns jogos que você consegue rodar nela sim, mas quando você vende para aquele público ideal, você tem uma placa que vai rodar até mesmo um Photoshop, um Adobe. Sim, sim. E aí quando se fala de jogos, o cara... eu preciso de uma placa para jogos. Eu já entro na Intel Arc, que aí ela é mais voltada a isso. Óbvio que, eu preciso editar, eu preciso trabalhar. Você vai ter um desempenho bacana com a Arc, só que ela tem um desempenho melhor que a Iris para a parte de jogos, né? A Arc ela já conversa melhor com o processador e tudo mais, e ela já é uma placa dedicada. Que já pensa de uma forma diferente, né? A gente já tem algo pensando 100% para o gráfico quando a gente fala de algo dedicado, né? Sim. Não só para jogo. Vou dar um exemplo para quem quer também fazer uma criação de um material em 3D. Isso, ou, vamos dizer assim, um arquiteto. É muito bom. E o que eu falei da questão da dedicada para integrada, é que o bacana da dedicada, além da dedicação dela mesmo, é que ela tem a memória RAM própria, né? Então evita de usar a memória RAM do PC para fazer um processo gráfico. No resumo, Ajuda evita demais. travar. Com certeza. Esse é um computador que isso nem passa pela cabeça. E quando se fala de NVIDIA também, NVIDIA, você viu as novidades desse ano? Vi que a Samsung, mais uma vez, fantástica, né? Trouxe as placas RTX a 4050, 4070. Mas vem um detalhe nelas que me chamou muito a atenção. Eu sei bem como é. Ray Tracing. O que você entende quando a gente fala de Ray Tracing? Ray Tracing, primeiro falando sobre o desempenho gráfico da RTX, ela é boa para tudo, né? Para qualquer finalidade que você tenha, qualquer coisa que você precise fazer no seu notebook, ela desempenha super bem. Mas falando do Ray Tracing, é um recurso visual muito bom. Você tem vantagens aí, por exemplo, um jogo com gráfico espetacular, com ela fica melhor ainda. Você consegue simular sombras, tem a fumacinha, né? Às vezes um jogo com gráfico mais complexo, você consegue ver muito melhor com essa placa, né? E aí a questão do trabalho também, que eu volto muito a falar sobre isso. Eu uso muito o meu PC para produzir conteúdo. Quando você tem uma placa dessa, geralmente a máquina acompanha, né, uma tela melhor, tudo mais, a experiência é superior. Nas suas horas vagas de fotografia, né, você traz lá as edições. Isso. Então é assim, tanto para uma edição, para um jogo, ou vamos pensar assim, até para criadores de conteúdo, acho que é um computador que sustenta demais, com uma placa que vai ajudar nesse benefício. É isso. Os três são extremamente eficientes, né? Pode-se dizer, né? As três plataformas são muito boas, mas aí vale o cliente parar e pensar, eu uso para isso, eu uso para aquilo, e aí no final ele decide, olha, essa é a placa perfeita para mim.